Shalom, povo de Deus, que Deus abençoe você, sua família e tudo que você tocar às suas mãos. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida sobre princípios para um lar saudável. Nosso texto está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, também toda a sua família. Amém? A presença de Deus, meus amados, pode mudar toda a nossa história. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a sua presença pode trazer saúde à nossa casa. A sua presença pode trazer, irmãos, saúde ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso relacionamento no lar. E nós precisamos entender que esses princípios podem nos mover a um tempo de crescimento, de prosperidade, de alegria e paz dentro do nosso lar. A palavra de Deus nos ensina que Obed-edom teve o prazer de ter a arca do Senhor 3 meses em sua casa. E Deus o prosperou, o abençoou. Não só ele, mas toda a sua família. Então hoje eu quero trazer, começando hoje, alguns princípios que podem trazer saúde para o nosso lar. Fazer da nossa casa um lugar saudável, onde haja paz, onde haja amor, onde haja alegria e onde haja também a salvação e a prosperidade do Senhor Jesus. Amém? E como eu posso fazer isso, irmãos? Como eu posso ter esse lar saudável? Nós precisamos aprender a estabelecer princípios. Esses princípios estabelecidos podem mudar a nossa história. Deus se move por princípio. Não importa o quanto nós clamamos com gritos, com lágrimas, se nós não cumprirmos princípios, Deus pode até fazer alguma coisa, porque Ele é Deus, mas Ele se move de verdade pelos princípios. Então uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, é estabelecer o conhecimento de Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos, irmãos, a enfermidade, a doença, a inveja, o ódio, a ira se estabelece na nossa casa. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a nossa família fica em crise. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a nossa casa entra em derrocada. A nossa casa entra em declínio. E se nós queremos um lar saudável, nós precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus. No mesmo livro de Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, precisamos conhecer ao Senhor diariamente. Todos os dias nós precisamos estar na presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos buscar ao Senhor. A palavra, irmãos, é a porta de entrada para o conhecimento de Deus. A palavra é a porta de entrada para uma intimidade com Deus. A palavra é a porta de entrada para, irmãos, uma vida de intimidade genuína com o Senhor Jesus. Então eu quero desafiar você a conhecer a palavra de Deus. Quando essa palavra ela entra na nossa casa, quando a palavra entra nas nossas vidas, a saúde do Senhor se estabelece sobre nossa casa. Nós precisamos entender que desde o Êxodo, desde o Egito, Deus pediu a Moisés que estabelecesse isso. Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor diz a Moisés para que os pais falassem dessa palavra ao andar, ao sentar, ao deitar, em todo tempo. Quando a palavra é estabelecida, a saúde do Senhor se estabelece. Ali Obed-edom viveu na sua casa a prosperidade, a saúde, a paz, a bênção do Senhor estabelecida. Foi porque ele deixou a arca. A arca de Deus, irmãos, tinha alguns elementos dentro dela que mudam a nossa história. Primeiro, as pedras do conhecimento, dos 10 mandamentos estavam dentro da arca. A presença de Deus incluía a sua palavra. A palavra de Deus, que é o cajado de Arão, estava dentro daquela arca, que floresceu. Por quê? Porque o sacerdócio acompanha a arca de Deus. Ali também fala que tinha o maná, porque a provisão de Deus também acompanha a arca de Deus. Quando eu conheço a palavra, eu sei que existe sobre minha vida um sacerdócio, e eu sei que existe sobre minha vida uma provisão. Então eu quero que você entenda que Obed-edom compreendeu o poder e a importância de ter a presença de Deus na sua vida. E através dessa presença a sua vida foi transformada. E para se ter a presença de Deus é necessário conhecer a palavra de Deus. E quando nós conhecemos, nós
vivemos o que está escrito em Salmos, versículo de número 2 e versículo de número 3, onde ele diz assim: aquele que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que a sua folha não murcha e no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Uma coisa que nós precisamos entender é que uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, quando ele fala de árvore aqui, ele fala de raiz, de força, né? Ele fala de capacidade de frutificar. Nós precisamos entender, a palavra de Deus, ela nos traz raízes fortes, ela nos traz força. Se eu buscar a palavra de Deus, eu vou ter intimidade com o Pai. E quando eu tiver intimidade com Deus, a saúde se estabelecerá no meu lar, porque eu vou ter força, eu vou ser firmado na rocha, né? Lucas capítulo 6, versículo de número 47, Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que plantou a sua casa na rocha. Irmão, eu quero que você entenda que Deus vai trazer saúde ao seu lar quando você estabelecer a palavra de Deus como princípio, conhecer a palavra de Deus como princípio na sua casa, na sua vida. A outra coisa que Salmo 1, 2 fala é que ele diz assim: a sua folha não murcha. Que maravilha, irmão. Sabe o que é isso? Estabilidade emocional. Lares, nós vimos hoje, nós estamos diante de uma situação onde nós estamos vivendo um momento pandêmico, onde as pessoas estão entrando em depressão, em angústia, em ansiedade. Mas por quê? Porque falta, de fato, viver o conhecimento da palavra de Deus. Eu não estou falando de ler a Bíblia, eu estou falando de praticá-la, de estudá-la, de buscar o conhecimento da palavra. Porque tem gente que lê a Bíblia como um livro, e a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos lê-la e recebê-la e praticá-la sobre nossas vidas. Então nós vamos ter estabilidade emocional. A folha não murcha, não existe tempo ruim para ela. No inverno ela está verde, no verão ela não murcha. Ela não está ali, irmãos, cabisbaixa, caída, porque ele está na presença de Deus. Ela está na presença do Senhor, está vivendo a palavra de Deus. E a outra coisa que é importante é que ela diz assim, que dá o seu fruto na estação própria. Dar o seu fruto na estação própria significa a capacidade de esperar o tempo certo para que as coisas se realizem. Eu posso dizer que isso também é maturidade. Irmão, uma família saudável, uma casa saudável, onde todos os seus membros, de alguma maneira, exercem a sua maturidade. Porque quando eu tenho compreensão de que as coisas vão acontecer no tempo certo, eu vou ter maturidade em minha vida. E a última coisa que eu quero que você aprenda nesse vídeo, não seja a última coisa, o último princípio, mas que nesse vídeo, é que quando eu busco conhecer a palavra de Deus, eu tenho sucesso. A Bíblia diz que tudo que faz será bem sucedido. O que é sucesso? Sucesso não é ter mais do que os outros. Sucesso não é fazer mais do que os outros. Sucesso, irmãos, é ter alegria no que você se propôs a fazer. Tem gente que pensa que sucesso é alcançar mais do que todo mundo. Não, é você alcançar aquilo que você propôs a fazer. Se você dizer assim, não, a minha casa vai ter alegria. E se a tua casa tem alegria, você é um homem de sucesso. Se você estabelecer uma meta e você alcançar essa meta, você é um homem de sucesso. Não precisa fazer mais do que ninguém, apenas alcançar as metas que você estabeleceu para a sua vida. Quando um homem entende que ele não precisa disputar com os outros, esse é um homem de sucesso. Quando você compreende que você não precisa ser melhor que ninguém, você é um homem de sucesso. Uma pessoa de sucesso, ela entende que o que Deus projetou para ela é mais importante do que ela disputar com qualquer outra pessoa. E isso, irmão, vai fazer você viver um tempo de saúde familiar extraordinário. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua casa e que você experimente da saúde dos céus, que a sua casa seja um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Shalom.